Hoje vamos falar de um dos casos mais sensíveis e vigiados do Brasil no momento. Um caso que envolve um ministro do Supremo Tribunal Federal, um banco numa ascensão meteórica e uma rede de empresários poderosos deste país. E estamos falando do ministro Dias Toffoli e do porquê que ele trouxe esse caso para junto dele e ninguém mais toca nele. O que justifica tamanho sigilo nas provas anteriormente conseguidas pela Polícia Federal? Como uma transação imobiliária num imóvel de luxo conecta um ministro do Supremo Tribunal e aos irmãos Batistas, dono da maior indústria produtora de proteína animal do planeta. Vamos analisar tudo isso e tentar entender o que está acontecendo aqui. Olá, eu sou Marcelo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e esse é o quadro Giro dos Fatos. A coisa começa a cheirar mal no momento que Dias Toffoli puxa para si o caso do Banco Master, um caso que inicialmente corria em instâncias superiores, investigado profundamente pela Polícia Federal, mas Toffoli decide que agora é problema dele e trancafia tudo, põe sigilo em tudo e tira o poder de investigação e de análise das provas obtidas primeiramente pela Polícia Federal. E por incrível que pareça, os holofotes que outrora estiveram sobre outro ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, agora estão todos sobre Dias Toffoli. Eu particularmente acho que isso é uma jogada ensaiada, mas não é assunto para esse quadro. O Banco Master, por que está todo mundo olhando para o Banco Master? O Banco Master ele começou a chamar muita atenção também pelo volume de dinheiro movimentado em tão pouco tempo, pelas promessas de altíssimos rendimentos e pela quantidade de grandes empresários colocando grandes volumes de dinheiro neste banco especificamente. E o que chamou a atenção, vamos lá, do pessoal que observa movimentos jurídicos, os canais e os especialistas e os juristas, como eu já falei, eu não sou nenhum jurista, eu não exerço a função na área do direito, nada do tipo, mas sou antenado. O que começou a chamar a atenção foram as decisões que Toffoli passou a tomar. Medidas que travavam completamente as investigações, tirando a autonomia e autoridade de outros poderes, neste caso especificamente do Banco Master. Decisões que ele tomava, repercutia mal, pegava mal, ficava estranho, retrocedia, mudava, ia modulando, ia tentando dar um equilíbrio, ia tentando dar uma desviada do foco, mas chamou muita atenção esses movimentos. Na maioria das vezes eu acredito que ele não fez nenhum tipo de análise, ele apenas determinou algo para se proteger ou para proteger alguém. É exatamente isso que parece. Esse ir e vir das decisões levanta muita suspeita. O caso do Banco Master é o caso que quanto tu mais mexe, mais fede, mais cheira mal. E esse ir e vir das decisões depois de surrupiar para ele o caso, trazer para o gabinete deles, trancafiar provas e depois uma instabilidade das decisões, não sabe se faz, se não faz, faz e manda desfazer, isso cheira muito mal. O questionamento é, são decisões técnicas? Existem razões, porque já não se sabe mais o que tem lá, e que justifique decisão A ou decisão B, né? E esse ir e vir sem embasamento, sem que se saiba qual o embasamento exato de determinada tomada de decisão, é que está gerando muita especulação em cima desse caso do Banco Master e a ligação que ele possa ter com o juiz Dias Toffoli. E aí, entrando mais na questão do sigilo imposto, por mais que questões que envolvam setor financeiro, finanças, dinheiro, empresários, grandes nomes públicos,
por mais que isso possa exigir um certo nível de sigilo e cuidado, neste caso especificamente ele está muito acima do que se costuma praticar quando se fala de sigilo nas investigações, ou um caso colocado sob sigilo para não atrapalhar o andamento das investigações. E essa blindagem está muito acima da média praticada no Brasil. E o fato de não se ter acesso a nenhuma informação, ou quase nenhuma informação, gera muita suspeita. A população comum como eu começa a ficar... Pera um pouquinho, mas o que está acontecendo aqui? Por que está se falando tanto disso? Até a mídia tradicional começou a bater em cima, bater neles, bater no Supremo, bater no ministro Dias Toffoli por causa desse caso. Está começando a chamar a atenção do cidadão comum. Por que tanto segredo? Por que tanto sigilo? E a coisa começa a ficar muito complexa quando você começa a analisar a questão da transação da venda de um resort de luxo pertencente à família do ministro, ou parte dele pelo menos, aos empresários da JBF, os irmãos Batista. E o que uma coisa tem a ver com a outra? A gente precisa lembrar que em dezembro de 2023, lá do tempo da Lava Jato, estava correndo ainda um processo em andamento lá, que condenava os irmãos Batista a pagar um valor de indenização pelos roubos que eles assumiram, que eles confessaram que fizeram, pelo roubo que eles assumidamente fizeram. Eles tinham que pagar uma multa milionária que fazia parte aí do acordo. E o ministro Dias Toffoli anulou essa decisão e isentou os irmãos Batista de pagar essa multa. E agora, tanto tempo depois, os irmãos Batista compram parte de um resort de luxo que é da família do Dias Toffoli. Isso, inevitavelmente, por mais leigo que possamos ser, isso nos faz pensar um pouquinho. O cara liberou uma fortuna para os caras lá atrás e agora os caras fazem uma compra de um imóvel da família do mesmo juiz que isentou eles de pagar uma multa. Isso é, no mínimo, suspeito. E onde é que entra o Banco Master nessa transação imobiliária? O que tem a ver agora o juiz com o Banco Master e com os irmãos Batista e o resort? Parece que o resort pertence a um irmão e um primo do ministro. E, obviamente, empresários, quando a gente fala de bilhões, os irmãos Batista, eles não vão lá no registro de imóveis, como eu vou comprar uma casa, um apartamento, eu vou lá e registro isso no meu nome. Esses caras não fazem isso. Esses caras têm empresas, ou grupos, ou fundos de investimento que fazem essas aquisições e essas vendas. Não entra diretamente no CPF de A ou de B. Então, o que acontece? Um grande fundo de investimento pertencente ao grupo JIF, que era correntista, que era investidor do Banco Master, é quem fez essa aquisição desse resort, ou da parte desse resort. É aí que está o elo de ligação entre o ministro, o Banco Master e a venda do resort. Um resort que, entre muitas aspas, pertence a um irmão e um primo do ministro, é comprado por um fundo que tinha investimento no Banco Master, mas esse fundo pertence aos irmãos Batistas, e os irmãos Batista tiveram uma liberação, uma isenção de uma multa que falava de mais de 10 bilhões de reais. Entende a ligação entre eles? E aí tu começa a pensar, e toda essa blindagem na investigação, toda essa blindagem sobre as provas, celulares e computadores que foram apreendidos pela Polícia Federal estão lacrados para que ninguém acesse o que contém nesses computadores e nesses telefones celulares. O que será que tem lá que conecta todo mundo, que expõe todo mundo para ser chaveado, colocado as 7 chaves num cofre, e eu acho que a chave foi jogada fora para que ninguém acesse? E aí eu te pergunto agora, tem acompanhado o caso Master? Eu acho pouco provável que, no mínimo, tu não tenha escutado falar.
Aqui eu fiz uma análise muito rasa dos fatos, trazendo o fato conforme ele tem sido exposto. Há muito mais por trás disso, há muito a se descobrir ainda a respeito disso. E eu quero te fazer uma pergunta, quero reforçar minha pergunta para ti. Tem ouvido falar, tem acompanhado alguma coisa na mídia? O que que tu acha, o que que tu pensa? Eu quero ouvir a tua opinião, eu quero ouvir o que tu tem visto, o que tu acha a respeito disso. Esse ministro está escondendo alguma coisa? Esse ministro está protegendo alguém ou está se protegendo? Até onde ele está afundado em irregularidades, no caso do Banco Master e na transação a respeito do resort? Deixa teu comentário, e se tu ainda não te inscreveu no canal, eu te peço, esse é um canal novo, está nascendo agora. A ideia é trazer a informação, não fazer especulações, mas trazer a informação como ela é. Verifica a tua inscrição, se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa um like nessa mensagem e, por favor, compartilha ele aí com o máximo de pessoas. Alguém que viu mais ou menos e não sabe exatamente o que está acontecendo, daqui um pouquinho esse vídeo ajuda ele a entender mais ou menos o que está acontecendo. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.